Milton, nós sabemos que a ansiedade, ela não é de todo uma coisa ruim, né? Ansiedade normal, ansiedade, eu diria natural, ela é muito importante, inclusive, para que a gente siga em frente, para que nos dê força para caminhar, principalmente na questão do esporte, né? Essa ansiedade que faz você, a adrenalina subir para que você vá competir é importante. Mas o que nós vamos tratar aqui é da ansiedade que atrapalha, a ansiedade exacerbada. Então, Milton, você, antes, durante ou após a competição, como é que é isso para você, em termos de ansiedade? Assim, esses episódios acontecem bastante antes e durante a competição. Após a competição, não mais, porque eu assimilo, depois de um certo tempo legal, o resultado, independente se vitória ou derrota, mas eu já tive vários episódios onde antes e durante a ansiedade me atrapalhou bastante. Como é que essa ansiedade se apresentou para você, por assim dizer? Pronto, eu lembro bem de um episódio onde eu ia fazer a mudança de faixa roxa para faixa marrom. Eu fiquei tão ansioso que eu vomitei e tive disenteria antes e durante o exame de faixa. Eu precisei parar 4 vezes para ir ao banheiro, tanto por conta da dor de barriga quanto para o vômito. Então, me atrapalhou legal. Uhum. Então, como nós já falamos aqui no canal, a ansiedade, ela é exacerbada, ela somatiza, né? E aí, quem diria, quem não conhece, pô, o cara deve ter comido alguma coisa ruim, alguma coisa que fez mal para ele, né? Então, a ansiedade faz esse tipo de coisa no corpo da pessoa, ela se apresenta também dessa forma. E como por exemplo, na competição, isso aí foi um exame de faixa que ele foi fazer, né? Foi. E você tem hoje por assim dizer, uma larga caminhada já em competições. Sim. Algum momento, antes da competição, talvez um dia antes ou na hora da competição, aconteceu algum fato desse tipo? Outro fato marcante, onde o senhor até entrou como uma peça também principal após o episódio, foi no campeonato brasileiro, se não me falha a memória, onde eu estava me sentindo treinado, me sentindo preparado, fui lá confiante porque eu me sentia bem, mas a ansiedade, consegui fazer alguns katas e o kata que eu mais esperava, que era o Munso, eu fiz muito ruim porque eu estava muito ansioso, não consegui desenvolver o kata e fiquei muito mal porque era o kata que eu tinha mais treinado e foi um episódio que eu não sei se o senhor se recorda, onde eu me afastei do grupo. E o senhor foi até mim depois, e só depois da conversa que o senhor teve me fez refletir, foi que eu melhorei, mas esse certo prejuízo que eu tive, eu tenho certeza hoje que foi causado pela ansiedade. Lembrando para vocês que eu sou técnico também dessa equipe, né? E eu tento aos poucos estar junto com eles. Mas olha só o que aconteceu. Nós sabemos, inclusive, antes de fazendo um parênteses aqui, que quanto mais o atleta está treinado, né, mas ele se sente mais seguro, ele consegue equilibrar essa ansiedade. Só que quando a pessoa não consegue se envolver o suficiente, sem dúvida nenhuma pode acontecer o que aconteceu com o Milton. Como ele falou aqui, ele desempenhou bem em algumas fases. O que você sentiu nesse momento, por exemplo, que fez você talvez dispersar para que ficasse ansioso? O que foi que levou você? Você teve receio de quem ia competir com você? Como é que é? Eu me senti pressionado, porque é um kata de alto nível, é um kata que eu sempre quis fazer e por eu treinar muito ele, eu me autopressionei. Eu estava ali e me sentia com a obrigação de executar bem aquele kata. Eu me cobrei demais, eu acredito, no momento. Eu me dizia o tempo todo, eu treinei, eu estou preparado e eu acredito que essa ansiedade de me desenvolver bem acabou gerando uma pressão que acredito que psicologicamente eu não suportei. Pois já comentamos também aqui que a cobrança, existe a cobrança externa, de pessoas que estão com expectativa no atleta, que às vezes é pai, mãe, esposa, o técnico e uma série de outros, o público, né? E o atleta se envolve nisso e começa a dispersar daquilo que realmente ele deveria fazer, e existe a pressão interna, que é o seu caso, que foi o seu caso.
Mas talvez também você pensava naquele momento de ter uma pressão externa que você queria demonstrar, talvez para o técnico ou para o público, ou para alguém que lhe acompanhou, que você estava bem treinado, que você iria conquistar. Sim. Não é? Então, essa pressão leva à ansiedade, sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos ver o seguinte, nesse caso ela lhe atrapalhou. Mas eu, por exemplo, eu acompanho a equipe, né? Eu falei, por exemplo, que eu vejo o Kleber com fone no ouvido, sim, antes da competição, o William se batendo, né? Você me diga qual é o seu, antes que eu fale, que eu vejo também, mas me diga qual a técnica que você usa para que você se acalme, fique mais tranquilo e mais seguro para a sua competição. Eu costumo, por um curto período, me afastar um pouco da maioria, da multidão, do amontoado, onde eu costumo também ouvir certos tipos de músicas específicos e tenho fazer um monólogo comigo mesmo, costumo falar algumas coisas, relembrar do treino, dos conselhos dados pelo Senhor e pelos meus colegas, sempre um pouco afastado, é um momento que eu chamo de concentração, onde eu me separo um pouco. Isso te leva o quê? O que você, por quê? Isso virou um ritual, toda a competição faz, em que momento você descobriu que isso podia lhe deixar mais tranquilo? Assim, eu não sei se a palavra é ritual, mas me chamou a atenção uma pergunta quando o senhor falou se toda a competição. Já faz um tempo que sim, que em toda a competição eu consigo analisar e perceber que eu tenho feito isso em todas as competições. E eu fiz isso uma certa vez e talvez acaso ou não funcionou, eu me desempenhei muito bem e chamou a atenção que a separação, porque assim, eu acredito que eu consigo de fato ficar mais concentrado. Quando eu me afasto um pouco, eu me desprendo do público, me desprendo dos meus oponentes, que às vezes são os meus próprios colegas, e eu consigo me concentrar mais, né? Fico um pouco mais focado. Eu falei ritual porque às vezes as pessoas começam a fazer isso de uma forma inconsciente. Ele queria tomar alguma atitude, foi lá, né? E aí você pode estar repetindo isso de uma forma inconsciente. Sim. E vira um ritual mesmo, né? Mas como você está me falando, o Milton conseguiu se apropriar desse momento que ele fez pela primeira vez, fez a segunda e tal, e virou sim uma forma dele se organizar. Sim. Diante da competição. Me diga uma coisa, Milton, nós temos duas modalidades a priori na competição de karatê, que é o kata, que é aquela concentração onde tem todo mundo falando, gritando e tal, e o atleta lá se concentrando para fazer os seus movimentos. E tem a competição que é o embate, né, que é o comitê. Em que momento possivelmente você fica mais ansioso? Eu fico mais ansioso no kata. Inclusive, que eu consiga me recordar, os episódios de ansiedades que me atrapalharam foram todos no kata. Eu, pelo menos com lembrança, eu não me lembro de ansiedade ter me gerado um prejuízo no comitê, mas no kata, os episódios que eu acredito que eu fui prejudicado pela minha ansiedade foram todos no kata. Porque quem está envolvido com karatê, a modalidade karatê, sabe que o kata é concentração mesmo. No comitê também é concentração, mas existe um embate, uma adrenalina ali, ok? E aí a gente consegue estar segurando junto com quem você está tendo o embate. Milton, nós falamos dessa ansiedade dentro do esporte, né? Dentro do karatê, que é a sua modalidade, embora eu sei que também permeia por outras modalidades, mas é o foco. Né? Aqui nós estamos tratando do karatê, mas isso não quer dizer que você não se sinta ansioso também em outras. E eu vou te fazer uma pergunta, se você sente uma pessoa ansiosa fora do esporte, em casa, se você for um garoto ansioso, se você for um adolescente ansioso, como é que foi aí sua infância, sua adolescência,
né, chegando à sua maturidade aí, se você teve outros episódios de ansiedade fora do esporte. Assim, professor, a minha infância e adolescência não. Inclusive, tanto eu me considero que eu fui uma criança e um adolescente bem tranquilo, quando as pessoas sempre comentam. Por incrível que pareça, eu acredito que eu estou mais ansioso hoje, apesar de mais experiente, eu acredito que hoje eu estou mais ansioso por conta novamente daquela pressão externa de estar gerando resultados. Eu sou pai, eu sou filho, e por conta a pressão de ter que gerar resultados, tem que estar sempre oferecendo. Então hoje eu acredito que eu sofro mais com ansiedade hoje. Uhum. Quando você fala da pressão externa, tem algo específico que você possa dizer? Que tipo de pressão você, se for possível, que tipo de pressão? A expectativa de agradar alguém? De como é que é isso? Pronto. Tem sim. Eu acredito que essa é pelo meu meio familiar. Eu falo familiar, parentela. Assim, eu sou pai, né? E eu sofro uma certa pressão externa e interna, porque eu me sinto na obrigação de cumprir com os meus deveres de pai, né? Financeiros e todos os outros. Então eu acredito que o que mais me pressiona hoje eu posso falar que é o assunto familiar em geral, né? Que aí vai permear automaticamente pelo profissional e as outras áreas. O que ocorre, por exemplo, com atletas que ele não é só atleta, né? O atleta que ele trabalha, ele tem família, tem que sustentar a família, e ele ainda tem que ser o atleta, né? Essa pressão de ter resultados. Para nós termos resultados, precisamos treinar, ter tempo para treinar, ter dinheiro para viajar, ter subsídios para viajar. Ao passo que, quando isso falta, é um dos fatores estressantes. Quando você tem que criar alternativas para poder viajar, para poder estar rendendo, para poder estar treinando. Isso realmente, pelo que você falou, me parece que perpassa também por isso. Bem isso. É exatamente isso. Tá, então você foi uma criança tranquila e tal, e hoje os fatores do esporte, não só do esporte, mas os fatores externos, atrapalham de alguma forma, gerando essa ansiedade. Sim. Né? O que é que você diria, Milton, para o nosso público aí, em termos de como controlar essa ansiedade? Sei lá, a técnica que você usa, se é bacana você usar, além daquela técnica de se isolar, se tem outro tipo de o que você faça que vai você ficar bem? Sim. Algo que eu dou como conselho, eu tenho, me ajuda e eu dou como conselho às pessoas, e agora aqui também no momento, é entender que tudo passa. Houve um homem que foi canonizado pela Igreja Católica, Santo Agostinho, que dizia sempre que não há bem que para sempre dure, mas também não há mal que não acabe. Então eu consigo me tranquilizar quando eu entendo que, independente de qual seja a situação, ela vai ter um fim, ela vai passar. Isso me ajuda a controlar essa ansiedade e manter a calma. Então o que eu entendi que o Milton falou, muito bacana inclusive, e é verdade isso, quando você entende que aquele é um momento e que você se preparou para esse momento e que ele vai passar, tanto se você for competir bem e ganhar, como não competiu muito bem e você perdeu, ou alguém competiu melhor do que você, treinou mais que você, isso vai passar. Se você se concentra nessa parte do seu treinamento, da sua competição, não tendo essa competição, falei isso inclusive no outro vídeo, tendo essa competição não como algo estranho, ele pode ser novo aquela competição, mas não algo estranho. É você entender que o que você vai fazer lá na competição é o que você faz diariamente, que você treinou e que você já competiu em outros momentos. Isso faz com que nós nos acalmemos e essa ansiedade vá se dissipando aos poucos. Quando você tem essa confiança e diz, olha, isso não é novo para mim, porque o que nos causa medo é o novo, é o desconhecido,
né? Então, quem já compete, a ideia é que vá se transportando. Uma das técnicas que pode ser usada é no treinamento, a gente tá lá fechando os olhos, imaginando já estar naquela competição. Isso é muito importante para que a gente faça um controle dessa ansiedade. Você quer falar mais alguma coisa para os nossos telespectadores aí, nossos assinantes, as pessoas que nos acompanham sobre a ansiedade? Falar que, partindo do que eu acabei de dizer acerca de que você entender que aquilo é um momento, como o senhor enfatizou, isso ajuda no controle e depois ressaltar a importância de mais alguém. Hoje eu entendo que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, eu acredito que funciona também você compartilhar aquilo que te gera ansiedade. Principalmente quando você compartilha de uma pessoa experiente, né, que vai ter algo fundamentado para estar te ajudando. Eu acredito que isso eu julgo isso crucial, de extrema importância. Pois é, então eu entendi também, se o atleta hoje tiver uma equipe multidisciplinar, estiver lá sendo acompanhado por um psicólogo, que hoje é fundamental, aliás, sempre foi fundamental, esse treinamento psicológico, né, junto com um nutricionista, com fisioterapeuta, né, se o atleta está no meio de uma equipe multidisciplinar, um bom técnico, eu acho que dá muito mais segurança e gera menos ansiedade. Pessoal, conversamos aqui com Milton Nascimento, vai estar se preparando aí para o Pan-Americano na Argentina esse ano. Vamos estar indo para lá, para a Argentina. Antes temos um campeonato, a Copa Brasil no Rio, e vamos estar caminhando aí juntos com certeza. Aproveitem, dê o seu like e se inscrevam no canal. Um forte abraço para vocês.